Fala, meu amigo ou minha amiga, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso cantinho botafoguense, ao nosso humilde espaço em preto e branco, para mais um breve vídeo aqui no nosso espaço botafoguense. Falaremos rapidamente sobre o imbróglio que aconteceu no último domingo, né? Durante ainda o jogo Vitória e Botafogo, né? A questão do Tairo Arruda, o Vitória, a escalação do Alter e a declaração seguida do presidente do Vitória. A gente vai bater um papo sobre isso, vou dar a minha breve e humilde opinião e eu gostaria muito de conhecer também o que você pensou e continua pensando a respeito dessa situação. Mas antes, meus caros, gostaria de pedir aquele favorzão de sempre para que, de imediato, deixe o seu like aqui no nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito, dê a moral, se inscreva aqui no Cantinho Botafoguense, seja, né, faça parte do grupo de membros, colabore, enfim, indique o nosso canal, o nosso contato aqui para outros mais e mais amigos botafoguenses, beleza? Isso é muito importante para a gente continuar crescendo devagarinho e aos poucos, cara. Mas, pois bem, meus amigos, vocês recordam, né, que no domingo, na verdade no sábado, né, o Alter, que ainda é jogador do Botafogo, emprestado ao Vitória, ele só poderia enfrentar o Glorioso no domingo caso houvesse o pagamento da multa contratual, no valor aí de R$ 1 milhão, né? E até sábado à noite havia a notícia de que o Vitória preferia, então, não fazer o pagamento e iria para campo sem o seu zagueiro, que hoje é titular e, se eu não me engano, até capitão. Pois bem, logo que saiu a lista dos times titulares, fomos todos surpreendidos pelo Halter. E na transmissão da TV, muitas especulações, né? O Vitória pagou parcelado, Vitória negociou uma dívida antiga do Botafogo na época do Elkerson e tudo mais. Enfim, ficou dito pelo não dito, ninguém sabia de nada e o Halter em campo. Até aí, meus caros, todo mundo imaginava o quê? Bom, deve ter acontecido, havido um acordo entre os clubes. Só que o CEO do Botafogo, Tairo Arruda, ele foi em sua rede social particular, não foi um canal de comunicação institucional e oficial do Botafogo, o que, na minha humilde opinião, é um erro crasso. E o Tairo Arruda falou, abre aspas, escreveu no antigo Twitter, né? Importante esclarecer, não houve acordo com Vitória, que de forma desrespeitosa escalou o atleta Lucas Alter no jogo de hoje. Nosso departamento jurídico vai executar essa dívida amanhã, no caso, ontem, segunda-feira. Bom, o jogo terminou e o presidente do Vitória, né, veio depois a público esclarecer, né, a situação, dar a sua versão, que é no mínimo contraditória, cara. No mínimo contraditória. E, bom, resumidamente, o que ele disse? Ele deu uma declaração, né, que pegou todo mundo de surpresa também, porque ficamos todos confusos. Afinal de contas, houve a versão do Botafogo pelo Tairo Arruda, não no canal oficial, institucional, sobre o que realmente está no contrato do Alter, né, esse empréstimo por enquanto, né? Então a questão é a seguinte, palavra do presidente do Vitória. O contrato do Vitória com o Botafogo diz que se o Vitória permanecer na Série A e se o Alter cumprir o que já cumpriu, o clube tem a obrigação de comprá-lo em 4 parcelas a partir de abril. Completando também, meus amigos, à luz do contrato, o jogador já é do Vitória. Só falta efetivar. Fecha aspas. Bom, eu acho que é uma análise muito criteriosa, né, por partes. Mesmo não sendo um advogado, pelo contrário, sou de uma área completamente distinta, as palavras do presidente do clube baiano deixam duas condições, né, que merecem uma análise um pouco mais detalhada, cuidadosa. Primeira é a questão, né, do cumprimento das exigências que constam em contrato, que supostamente, na opinião dele, já estava cumprido, né? O Alto já havia disputado a quantidade mínima de partidas. E segundo, essa é mais importante, é a condição do Vitória permanecer
na Série A. E aí vem o ponto-chave dessa condição, porque o Vitória ainda não confirmou, não garantiu a sua permanência na elite do futebol brasileiro. Ou seja, isso é muito claro, cara, isso é muito cristalino. Enquanto o Vitória não garantir matematicamente a sua permanência na primeira divisão, obviamente não pode ser efetivada a compra do jogador. Não pode ser dado como jogador do Vitória, já que uma das duas cláusulas não foi cumprida ainda. Se o clube cair, muda tudo. Certamente será necessária uma nova negociação entre Botafogo e Vitória. Resumo da ópera. Apesar das palavras do presidente do rubro-negro baiano, o Walter ainda não é jogador do Vitória. Pelo que nós estamos sabendo e fazer uma análise bem macro, ele cumpriu uma das duas exigências. Agora, uma coisa é certa. O Botafogo deu mais uma prova cabal da sua completa desorganização administrativa mesmo. Disso aí não existe dúvida alguma. Por quê? É um absurdo, cara, no meio do jogo, o CEO querer colocar uma banca pela conta particular da sua rede social. Afinal de contas, nós estamos falando de uma gestão profissional que nos foi vendida e que existe boa parte do Botafogo que hoje realmente já é profissionalizada. Entretanto, em algumas situações como essa, do CEO, para mim continua sendo uma várzea, porque existe um canal de comunicação oficial, institucional do Botafogo, e é este canal que deve fazer todas as publicações, principalmente quando elas exigem uma análise bem criteriosa, de repente, ou até mesmo um aval prévio do departamento jurídico, para evitar que fale alguma coisa a mais, a menos ou incompleta, né? Enfim, cara, apesar do presidente do clube baiano não ser nenhum santo, ele usou uma retórica bem ensaiada para parecer uma espécie de gestor perfeito, atribuindo uma zona apenas ao Botafogo, citando inclusive uma dívida lá de mais de 10, 12 anos atrás, do Elkson, chamando também o Botafogo de clube caloteiro. O que é um absurdo, cara. Sabe por quê? Porque o Vitória também entrou no regime centralizado de execuções que o Botafogo utiliza. Isso aconteceu no ano passado, já sob a gestão do atual presidente do clube baiano. Ou seja, posar de bom garoto quando você também está todo cagado é muito fácil. No final das contas, o discurso dele, para a sua torcida, até mesmo para uma parte de uma imprensa que tem uma preguiça de pensar, de conferir os dois lados e tomar uma posição mais verídica, o discurso foi bonito, mas a prática ainda é outra. O Walter, queiram ou não, e eu não gostaria, não faço a menor questão, mas ele ainda é jogador do Botafogo. A grande questão é que não invalida, meus caros, e o que me incomoda mais disso tudo é o amadorismo, a precipitação do CEO do Botafogo, que durante o jogo foi querer dar uma declaração no seu Twitter, um Twitter que ele praticamente não acessava, sabe desde quando? Daquela eliminação no Mundial para o Palmeiras, quando nós derrotados estávamos pé da vida, e ele foi dizer que estava muito orgulhoso e que viva o futebol sul-americano com a passagem do Palmeiras. Era melhor ter ficado calado, ter continuado calado, porque se é para falar uma parada em nome do clube, espera, amigão. O mínimo que se espera é um pouco de inteligência. Analisa a situação, converse primeiro com o jurídico, sabe? E, porra, não fazer as coisas de cabeça quente, no afã de querer dar uma posição. E o mais bizarro, um canal particular. Ele, meus caros, ele não tem direito algum de falar pelo Botafogo na sua rede particular. Não tem. Por mais que algumas pessoas tenham gostado, achado bonito, eu penso totalmente o contrário. E deixo claro, a minha posição é que, no frigir dos ovos, o Botafogo parece ainda estar com a razão. Só que a gente continua passando uma impressão, uma imagem de completa desorganização e vão perdendo cada vez mais e mais credibilidade, fazendo com que os outros se julguem, se achem no direito de nos zombar.
Justamente, sabe por quê? Por falta de posição, de conversa, de inteligência, de postura. Enfim, eu achei bizarra. Primeiro, o Vitória querendo pagar de bom moço, mas também é tão bizarro quanto o senhor Tairo Arruda querendo aparecer falando onde não devia e o que não deveria, antes de qualquer coisa. Quero saber o que você pensa, meus caros, a respeito disso. E aí, enquanto vocês vão refletindo e digitando, se liga na dica musical desse vídeo. E aí, meus amigos, em homenagem ao senhor Tairo Arruda, que quando aparece, geralmente fala muita besteira, aqui, ó, diretamente dos Estados Unidos, cara, essa super banda de punk, bem garagem também, um negócio cruzão muito bom, Electric Frankenstein, cara, banda boa demais, porra, já tá aqui no descritivo desse vídeo, esse álbum sensacional que se chama Listen Up Baby, cara, e é pelo nome do disco, cara, que eu faço a sugestão, primeiro que é um descasso, mas é pro Tairo Arruda, Listen Up Baby, presta atenção, querido, porra, presta atenção, se você para falar besteira, continue no seu ostracismo, servindo, né, como um papagaio de pirata do texto quando ele aparece. Não tente falar algo que você não tem ainda propriedade total para isso. Então, Tairo Arruda, listen up, baby. E amigos, cara, quem gostar de punk rock garageira, recomendo essa bandaça Electric Frankenstein. Espero que vocês gostem e deixem seus comentários aqui, meus caros. Agradecendo, pedindo vocês ativarem a notificação que a gente volta a qualquer momento, seja com um novo vídeo gravado ou um ao vivo. Saudações, meus caros, sempre alvinegras.